Olá, meus amores, boa tarde, tudo certinho com vocês? Então vamos lá, mais uma semana se inicia hoje, né? Nós iremos iniciar essa semana com a aula de geografia. Então pegue o livro de vocês e abra na página 40 e vamos acompanhar a aula junto com o livro, tá certo? Vamos lá, página 40. O assunto de hoje é sobre hidrografia no Brasil. Tudo que está relacionado à água tem a ver com hidrografia. Então, a hidrografia vai ser o estudo de quê? Dos mares, oceanos, rios, lagos, lagoas, tá certo? Então, vamos ver esses pontos agora individualmente. No livro de vocês, vamos iniciar a leitura. Todos com o livro? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como os oceanos, mares, rios e lagoas. Os oceanos e mares são grandes extensões de águas salgadas que contornam o continente, como vocês estão vendo aí, certo? Então, toda essa faixa azul que vocês estão vendo, a gente chama de oceano e mares, tá certo? E aí tem imagens da praia, né? Que é justamente o que liga a parte de terra, que é o litoral, certo? Os rios. Os rios, eles são águas correntes naturais, geralmente eles são de água doce, certo? E que eles tornam em direção do mar. Vocês vão ver aí agora as partes dos rios. Bora ver? Nós temos as partes dos rios. Nós temos nascente, que é onde o rio nasce, afluente, onde ele despeja água, margem, que é a parte que liga com a terra, o leito, e a foz é onde ele deságua. Pronto. Então, nós temos também dois tipos de rios, certo? São os rios perenes e são os rios temporários. Os rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Aí está o nosso rio Capibaribe aqui do Recife, certo? Então, ele nunca seca, tá bom? Já os rios temporários, em uma determinada época do ano, ele fica seco, tá certo? Então, aí também tem um exemplo dos rios temporários que eles secam em determinada época do ano, tá bom? Ao conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. Então, a bacia, nós temos algumas bacias hidrográficas, que é aquelas que têm grande volume de água, certo? Então, aí nós temos o mapa na página 41, que vai mostrar para vocês quais são as principais bacias hidrográficas que nós temos, não é? Vou colocar o mapa aí para que a gente possa também estar visualizando. Então, o que está de vermelho aí no mapa é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. O que está de azul é a do Rio Tocantins, de roxinho, o Rio São Francisco, verde, Rio do Prata e verde claro é as bacias costeiras ou as bacias secundárias. Nós também temos os lagos e as lagoas, certo? Eu estava pesquisando para ver qual era a diferença que não tem no livro de vocês. Geralmente as lagoas, elas são compostas perto do mar, certo? Já os lagos não. Então, diferente dos rios, os lagos eles são mais concentrados, como está na imagem aí, tá certo? E a profundidade dele é relativa ao espaço que ele está, certo? Então, no livro de vocês está dizendo que é uma acumulação de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagoas naturais e artificiais. Essas lagoas artificiais são construídas para acumular água e recebe o nome de açude. Olha aí a imagem do açude, estão vendo? Parece uma lagoa, mas ela é artificial, ela foi feita pelo homem, tá certo? E nós temos também, onde também nós podemos encontrar água, são nos lençóis freáticos. Não existem casas que faltam muita água e que são furados os poços artesianos. Então, essa água do poço, ele vem desses lençóis freáticos que ficam a uma profundidade grande, abaixo do solo, que também está aí na imagem, ó. Nessa partezinha que vocês estão vendo aí, vai ser a água, que o cano tem que chegar aí para poder sair a água, certo? E tem que ter bem cuidado, porque esses lençóis freáticos, eles também podem ser contaminados, poluídos por agrotóxicos ou poluição do solo mesmo, tá certo? Então tem que ter bastante cuidado.
E finalizando, nós temos a água potável, que é aquela água que é própria para o nosso consumo, não é? Toda aquela água que a gente pode consumir, a gente chama de água potável, não é? Que ela também é encontrada no lençol freático, por isso que ela não pode ser contaminada, tá certo? Que a gente precisa muito dessa água. O último parágrafo diz, penúltimo, há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque neles podem ser poluídas pelo uso incorreto, como o Tia Manu já falou, não é? O desmatamento também é um grande problema que preocupa. Então, a gente tá vendo aí as grandes fontes de água que nós temos no nosso mundo, não é só no Brasil, tá certo? E que a gente tem que preservar e principalmente não poluir. Vou colocar na agenda a atividade de hoje, tá certo? Vai no livro de vocês, página 43 e 44 do livro de Geografia, mais o livro de reforço. Tá certo? Beijos e até amanhã.